Quando você pensa em jogos de celular, provavelmente imagina algo para passar o tempo no vaso, ou relaxar antes de dormir. Mas se eu te dissesse que o mundo dos jogos mobile possui títulos polêmicos, que foram banidos de países inteiros? Hoje nós vamos mergulhar no lado sombrio de lojas de aplicativos, para conhecer os títulos que ultrapassaram os limites. Começando com Marian. Marian é um jogo árabe, do qual existem várias versões, uma mais bizarra que a outra. Esse jogo ficou popular por causa de um anúncio falso, onde alguém usou a animação da música So Alone, da Ena Blue. A tradução do jogo é um pouco ruim, já que é feito direto do árabe. A história foca em uma garotinha chamada Marian, que está perdida em uma floresta escura, e pede ajuda ao jogador para encontrar o caminho de volta para casa. Especialistas sociais dos Emirados Árabes Unidos pediram a proibição do jogo, porque segundo eles o título é perigoso. Através de vídeos no TikTok e outras redes sociais, foram espalhados diversos boatos. As pessoas alertam que o jogo coleta informações pessoais por meio de perguntas, como onde você mora, qual o seu perfil do Facebook e até questões políticas. Além disso, dizem que ele funciona como um vírus que pode invadir o seu celular, ligar para o seu número real e te ameaçar. E mesmo após desinstalar o jogo, você ainda poderia receber mensagens de texto com ameaças. Alguns até afirmam que o jogo é semelhante à baleia azul e induz crianças e adolescentes à automutilação. Depois da repercussão desses boatos, o desenvolvedor do jogo veio a público esclarecer as coisas. Ele desmentiu esses boatos e disse que esse é apenas um jogo para entretenimento e que não salva as respostas, portanto não há violação de privacidade. Eu acredito que tudo isso não passou de boatos inventados pela internet. Caso contrário, o criador já estaria preso. O próximo jogo é até um pouco cômico, porque os caras criaram o jogo chinês mais xenofóbico de todos. O nome do jogo é Dirty Chinese Restaurant, cuja tradução é restaurante chinês sujo, e é um jogo literalmente sobre comer cachorro, e também tem gato. E claro que esse jogo também tem estereótipos de chineses amarelos, de olhos pequenos e chapéu de palha, o que é bem racista. É engraçado porque os caras realmente tiveram a coragem de criar um jogo chinês com estereótipos racistas. O cara tem que ser muito desgraçado pra fazer um jogo desses. Obviamente tiveram vários protestos contra o jogo, e tudo piora porque a desenvolvedora Big O Tree Games é americana, e existe todo um preconceito em volta dos asiáticos americanos. O jogo nem chegou a ser lançado porque depois de toda a polêmica, a desenvolvedora teve que abortar o lançamento, e até pediu desculpas na internet. Mas será que ninguém imaginou que esse jogo daria merda? Outro jogo que também é cômico e de mau gosto é o Wes Hunter, cuja tradução seria como caçador de bunda. Esse jogo foi banido da Play Store, porque nele você caçava gays, com uma espingarda. Os caras saíam correndo pelados no meio do arbusto, pra cima de você, e se você não reagisse a tempo, eles comiam o seu buraquinho. Olha o jogo que os caras criaram, mano. Pelo amor de Deus. O mais engraçado ainda é que esse jogo tinha avaliação 5 estrelas na Play Store e era livre pra todas as idades. A comunidade LGBT se uniu no Twitter pra criar uma hashtag chamada Delete as Hunter. E de fato, o jogo foi deletado. Mas ainda existem muitas versões na internet, inclusive uma pra PC. Muitos aplicativos de cirurgia foram banidos da Play Store por conteúdo sensível, que era inapropriado pras crianças. Um deles era intitulado Plastic Surgery for Barbie, que envolvia fazer incisões com um bisturi e realizar lipoaspiração. E a descrição na loja descrevia uma garota acima do peso no jogo como uma garota feia. Além de tudo, o jogo era sexista. Esse jogo causou tanta polêmica que chegou a passar no canal de TV chamado CNN, o que fez o jogo ser banido das demais plataformas. No TikTok estavam comentando bastante sobre um jogo chamado Unteraltebuck. Eu não tenho certeza se essa é a pronúncia do nome do jogo, é muito difícil. Mas enfim, diziam que tinha alguma coisa a ver com pedofilia. Dando uma pesquisada mais a fundo, aparentemente esse jogo é uma visual novel, e que você pode fazer coisas erradas com essas garotinhas. Isso por si só já seria perturbador, mas piora quando você descobre que a aparência dessas garotinhas foram inspiradas por crianças reais, e estão compartilhando o rosto delas no TikTok e em outras redes sociais, o que é algo completamente sem noção. Eu diria que isso pode dar até cadeia dependendo da situação. Então eu peço que se vocês virem algum vídeo desses com o rosto de uma garotinha, denunciem. Isso não é coisa que se faça com uma pobre criança. Agora vamos falar de uma Lost Media bem popular conhecida como Annoying Talking Orange. Esse era um app não oficial inspirado na série da Laranja Irritante. Só que esse jogo foi deletado misteriosamente e se tornou uma Lost Media. Muitas pessoas começaram a criar boatos estranhos em volta desse jogo, porque para algumas pessoas essa laranja era bem perturbadora. E em parte do jogo a laranja pedia para acessar sua localização, e logo em seguida aparecia na tela escrito: a laranja irritante tá a caminho. Por isso algumas pessoas imaginavam que esse jogo tinha algum tipo de vírus. E depois desses boatos até criaram vários analog horrors inspirados nesses boatos. Um jogo
jogo que gerou bastante polêmica foi Bunny's The Lover Rabbit. Ele tem classificação de 12 anos, mas se vende como um jogo repleto de conteúdo gráfico, como cenas de acasalamento explícito e morte por um predador. O jogo tem duas versões, uma para toda a família e outra adulta, mas ambas podem ser acessadas por menores de idade. Eu baixei as duas, e nenhuma delas eu consegui acessar esse conteúdo gráfico. Tem uma aba VIP que parece ser o conteúdo adulto, mas comigo não funcionou, porque quando eu clico me leva direto pro Discord. Mas eu encontrei esse vídeo no YouTube em que a pessoa libera esse conteúdo VIP, e realmente parece ter várias animações sugestivas, o que é bem inapropriado para as crianças. Além disso, o jogo tem boatos que existem pedófilos por detrás dele, tentando interagir com menores, e dizem que quando você tenta desinstalar, ficam arquivos ocultos no seu celular que tem acesso aos seus dados, o que eu sinceramente não acredito. Mas de qualquer jeito, esse jogo é problemático para as crianças, já que tem conteúdo adulto. E mesmo se não tiver conteúdo adulto, o jogo se vende como se tivesse, o que já é nojento por si só. Outro jogo que tem diversas versões é o Kitty Quiz. É um jogo em que você tem que adivinhar a alternativa correta, como que o gato tá vestido. Caso contrário, você perde, e não tem nada demais. No entanto, existe uma versão desse jogo chamada Guess the Kitty, e nessa, se você errar a resposta, o gatinho morre de diversas formas brutais. Chega a ser meio traumatizante, principalmente para crianças que não sabiam disso. Na Play Store existem muitos golpes, e um desses jogos era o Poppy Playtime. Tiveram muitas cópias falsas se passando pelo jogo original, e colocavam coisas à venda para os jogadores, e alguns desses tinham até vírus. Essa polêmica foi tão longe que a desenvolvedora de Poppy Playtime teve que processar o Google por não remover esses apps falsos. Mas essas cópias falsas de jogos populares continuam acontecendo na loja até hoje, o que é um grande problema para Google. Outro jogo que dividiu opiniões foi Glorious Leader, um jogo que ia ser lançado pro PC e pro iPhone, mas que sumiu completamente, o que me faz pensar que era só um bait. O jogo se trata do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, indo contra o exército dos Estados Unidos. O jogo é bem sátiro, tem até cena do Kim Jong-un montando em um unicórnio e queimando a bandeira americana. Eu aposto que muitas pessoas se interessariam em jogar esse jogo, parece ser bem divertido, e a introdução do jogo é bem tosca. 한처 핵전쟁이 더 와서니 다든다. 기리절부 덕수리 합동은사 연습에 미쳐 날뛰는 떼무리들 우리의 맑고 푸른 하늘에 핵불속 구름을 몰아온다. Teve um jogo que foi criado só pra sacanear. O nome desse jogo era Send Me to Heaven, Envie-me para o céu. Pra jogar, você tinha que jogar o seu celular pra cima, e quanto mais alto, maior era a sua pontuação. Rolam boatos de que o criador fez esse app na esperança de destruir o maior número de iPhones possível, mas a Apple acabou banindo o jogo. Mesmo assim, você ainda acha vídeo de gente jogando o celular pro alto, o que é a maior idiotice de todas. Outro joguinho interativo polêmico da App Store foi Baby Shaker. Funciona assim: aparece um desenho de um bebê chorando na tela, e pra ele parar, você tinha que sacudir o celular violentamente. E quando você sacudia o suficiente, aparecia um X nos olhos do bebê, e ele ficava em silêncio. E esse app foi tão problemático que ele foi banido em 2 dias, depois de uma revolta gigante de associações de pais. Eles diziam que sacudir bebês reais causava danos cerebrais graves e morte. E o app basicamente transformou o ato de violência infantil em um joguinho de alívio de estresse, o que não pegou muito bem. O negócio virou um problema tão grande que passou até na TV, com muita gente revoltada contra o app. Então vocês imaginam quantas pessoas ficaram enfurecidas. Mas é isso, jovens, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.